Olá, dou-lhe as boas-vindas. Bem-vindo aqui ao nosso canal. Chegou aqui talvez porque gosto destes temas das psicologias e das psicoterapias. Antes de mais, deixe-me então pedir, por favor, o seu gosto, que compartilhe este vídeo, que comente e subscreva o nosso canal. O meu nome é Jorge Amaro, sou psicólogo membro da Ordem dos Psicólogos Portugueses, formado pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Ora bem, então hoje vou falar-lhe de um tema que tem a ver com autoaceitação, ou seja, aceitar-se a si e aceitar os outros, a questão da culpa, da culpabilização, da acusação. Ora bem, a maior parte das pessoas não está preparada para a autoaceitação, para a aceitação dos outros. Esta temática liga-se àquela questão do perdão que também já abordámos noutro vídeo. Portanto, vamos então refletir sobre esta questão. Portanto, vão aparecendo figuras notáveis que até conseguem aceitar os outros, conseguem perdoar, conseguem até perdoar os seus carcereiros, os seus torturadores, é o caso de antigos prisioneiros dos campos de concentração nazi, Nelson Mandela, por exemplo, mas Jesus Cristo será talvez a figura mais conhecida por toda a gente. Ok, então começo por afirmar o seguinte: a autoaceitação não é uma coisa fácil. É realmente difícil porque é difícil aceitarmos os outros. Ou seja, aceitar os outros tal como eles são é, é realmente difícil, portanto não é nada fácil. E porquê? A questão é sabermos porquê. Ora bem, primeiro, mexe connosco. Ou seja, mexe com as nossas emoções, mexe connosco emocionalmente. Porque, enfim, vivemos numa sociedade de que não estimula nada, portanto, a aceitação das outras pessoas. Você sabe isso, não é? Portanto, aquelas pessoas que se apresentam como diferentes de nós temos dificuldade em aceitar. E a história está cheia de relatos que nos mostram que não aceitamos pessoas diferentes, que condenamos as diferenças, a sociedade faz isso, e daí talvez até tantos conflitos, tantas guerras. Você provavelmente também não aceita a diferença. Enfim, dirá que sim, em certos casos, porque realmente você até já aceitou muita coisa, já compreendeu, enfim, determinadas pessoas, não as censurou, compreendeu-as, não as condenou e até talvez já lhes tenha perdoado, já tenha exercido o perdão. E por isso pode ter sido, e até pode ter sido criticado por isso, ou seja, de facto, por vezes, se temos aquela complacência em relação a determinadas pessoas, a determinadas coisas, até podemos ser criticados por isso. Ou seja, podemos ouvir, não sei como é que tu ainda tens paciência para aquela pessoa, como é que ainda tens paciência para o aturar, como é que ainda tens paciência para a aturar. Portanto, nós se perdoarmos alguém, por vezes podemos ser vistos como pessoas fracas. Porque perdoar pode ser mal aceite pela sociedade. É bem aceite, por vezes, mas mal aceite por outro. Ou seja, pode ser considerado uma fraqueza e até às vezes formas de traição. Ou seja, portanto, o caminho para uma sociedade em que possamos tolerar mais as falhas dos outros ainda está no seu início. Aliás, basta ver o que acontece, por exemplo, no trânsito, sempre sermos buzinados, aquelas buzinadelas, a falta de compreensão para os nossos erros, para as falhas uns dos outros. Ou então até nas questões raciais, portanto, os nossos preconceitos.
Ou seja, portanto, o caminho para uma sociedade inclusiva, está-se a fazer ainda muito lentamente. Ora bem, então, podemos aprender sobre. Nós aprendemos, sobretudo, a acusar, aprendemos a não aceitar o que consideramos errado nos outros. Procuramos o castigo para os outros, procuramos a condenação. Ora bem, neste vídeo, então, vamos pensar nisto. Ou seja, pode até parecer que. Mas pense nisto. Ou seja, isto relaciona-se realmente com a autoaceitação. Esta questão de aceitarmos os outros. Porque isto está tudo ligado. Ou seja, não gostamos de algumas pessoas. Portanto, pode acontecer isso, não é? Portanto, você também não gosta de determinadas pessoas. E, portanto, porquê? Porque você aprendeu realmente a acusar os outros. Aprendemos todos a acusar os outros. Portanto, foi a educação que nós recebemos. E, portanto, esse será o modelo que seguimos também para nos acusarmos a nós próprios. Vamos fazer este paralelo. Ou seja, você aprendeu a acusar, a rejeitar, aprendeu a procurar uma punição para aquilo que você considera errado nos outros, mas também depois vai culpar-se a si. Ou seja, nós temos como que uma programação mental para a não aceitação do que está errado nos outros e também do que está errado dentro de nós. Ou seja, temos como que uma rotina para não aceitarmos os defeitos nas outras pessoas, mas isso faz como que um ricochete. Faz um ricochete em nós e, portanto, isso faz com que também não nos aceitemos, ok? Portanto, vamos continuar a seguir esta linha de raciocínio. Portanto, nós procuramos corrigir as outras pessoas. Portanto, pode ser o seu caso, você irá assim. E, claro, eu tenho que corrigir, porque se aceitar aquela pessoa como ela é, ela não vai fazer nada para se corrigir. Portanto, é esse o pensamento. Portanto, você pensa, vou fazer-lhe saber que está errada, vou-lhe fazer que não está certa. Ora bem, você também vai fazer isso consigo. E é do mesmo modo. Portanto, ou seja, você vai achar que se aceitar tal como é, vai achar que não irá corrigir o que de mal há em si. E, portanto, acusa-se. E aí é que está. Aí é que poderá estar o problema. Ou seja, você tem aquela crença, a crença que tem que se censurar, tem que se criticar, que tem que se culpar, que tem que se culpabilizar. Tem essa crença que enfim, não se pode aceitar tal como é. Porque, enfim, acha que assim não mudará. Portanto, tem que se acusar. Ora bem, isso passa-se, por exemplo, muito num casal. Por exemplo, você acha que tem que fazer então pressão para o seu marido, ou então para a sua esposa mudar, ou então para a sua namorada, ou para o seu namorado mudar. Portanto, é esta a questão. Portanto, isso processa-se também, isso processa-se connosco. Ou seja, nós achamos que temos que nos censurar, que temos que nos acusar, que temos de nos atacar. E lá vem então o quê? Lá vem a culpa, lá vem a insatisfação. Depois lá vai então a nossa autoestima. A nossa estima, lá vai ela por água abaixo. Lá se vai a nossa autoconfiança. Portanto, por causa da culpa, de nos acusarmos. Portanto, não gostamos de nós. Lá vem então a ansiedade, lá vem a depressão, lá vem todos os quadros clínicos, psicopatológicos. Portanto, agora, o que é que podemos fazer? Vamos então, porque os nossos vídeos procuram ter realmente sempre dicas para vermos o que é que podemos fazer, o que é que podemos mudar. Ora bem, então, censura. A censura que você já fez a determinadas pessoas, você conhece, pergunte, já levou à mudança daquelas pessoas? Interrogue-se sobre, por exemplo, a censura que já fez a si próprio.
em relação a si, em relação a determinados aspectos da sua vida, será que resultou? Resultou numa melhoria em si? Será então que realmente vale a pena você esperar resultados diferentes para as suas atuações de sempre? Pense nisto. Ou será que tem de, então, de agir de uma forma diferente? Tem que agir de outro modo. Portanto, tem que agir diferente do habitual para que haja mudanças. Portanto, para que enfim, você tem que agir então de um modo diferente. Vamos também a outra dica, a outro pensamento. Reflita nisto. Você tem ou não tem o desejo de mudar para melhor? Você tem ou não o desejo de se aperfeiçoar? Tem ou não tem? É isso que você quer, não é? Portanto, realmente o desejo de nos aperfeiçoarmos está dentro de nós. Fico com esta dica, esta nossa dica número 2. Portanto, o desejo está e estará sempre em nós, ou seja, nós mudaríamos para melhor se isso fosse fácil. Ou seja, é como se esse desejo fosse inato. Portanto, sei lá, um exemplo, posso lhe dar um exemplo. Uma criança, quando está, por exemplo, na primeira classe, está na primeira classe apenas, mas ela está satisfeita. Portanto, a criança aceita bem estar naquele nível educacional. É a primeira classe, mas ela está satisfeita. Portanto, ela não se sente mal por estar, enfim, apenas naquele nível. Portanto, está ainda só na primeira classe, falta tanto. No entanto, ela quer passar. Ela quer passar de ano, naturalmente. Quer passar para a segunda classe, depois para a terceira e por aí fora. Ou seja, ela quer sempre melhor. Mas ela está satisfeita por estar naquele nível. Portanto, agora, será que essa criança então precisa de ser censurada? Precisa de ser criticada? Ainda só estás na primeira classe, tens que aprender mais. Portanto, tens que continuar a evoluir. Ou será que o desejo então de se aperfeiçoar, afinal, é natural? Portanto, e podemos pensar isso. Portanto, o desejo está em nós. O desejo de naturalmente progredirmos, de nos aperfeiçoarmos. Portanto, no caso dessa criança, enfim, não é necessário incutir medo, acusá-la, culpabilizá-la. Portanto, ela não precisa ser castigada para se tornar adulta. Pelo contrário, não é? Você sabe isso, que se isso acontecer, pode essa criança não se tornar numa verdadeira adulta, portanto, numa adulta em pleno, com maturidade. Isso pode então acontecer connosco. Nós podemos estar em determinado nível e, portanto, não precisamos de nos culpabilizar. Só temos que aceitar, ok? Portanto, isso passa também consigo. Talvez não seja... portanto, talvez não seja bom que se recrimine, que se acuse, que se culpe. Talvez seja melhor, então, praticar a autoaceitação. Porque você, afinal, está num determinado nível. Está num determinado estádio de desenvolvimento. Portanto, você está naturalmente... E, portanto, naturalmente você irá evoluir. Só que irá talvez avançar mais rapidamente. E irá evoluir mais se exercer tal autoaceitação. Não se recriminar, não se culpabilizar. Aceite o estádio em que está. Portanto, as pessoas estão em diferentes estádios. Fique com isto, reflita nisto. Então, as pessoas todas estão em diferentes fases de desenvolvimento. E, portanto, assim só haverá apenas que aceitar esse estádio de desenvolvimento. Portanto, você pode aceitar essa fase em que as pessoas se encontram. Portanto, aceitá-las. E pode então aceitar também o seu estádio, porque nós todos, afinal, nós estaremos em fase de construção, estaremos em fase de desenvolvimento. Portanto, você encontra-se
Encontra-se, portanto, nessa fase em que visa o seu aperfeiçoamento. Você está numa fase de aperfeiçoamento. Pode ser lento, pode ser mais rápido. Se quiser, poderá até substituir a palavra pessoa por alma. Portanto, é uma alma em desenvolvimento. Portanto, se lhe fizer mais sentido, se for talvez uma pessoa mais religiosa, mas como quiser, portanto, é como preferir. O que será então talvez certo é que há pessoas que estão mais à frente. Todos nós conhecemos pessoas que estão em fases de desenvolvimento diferentes, que aceitam mais, que se aceitam mais a si próprias e que aceitam os outros. Portanto, portanto poderá pensar, ok, eu estou neste nível, mas eu estou num caminho de aperfeiçoamento. Até pode fazer esse exercício. Colocar-se tranquilamente e dizer para si próprio, estou num processo evolutivo. Portanto, estou num processo de evolução. Talvez até de dimensão, talvez possa ser uma dimensão espiritual. Enfim, pode ser espiritual ou não, portanto, pode não fazer sentido esta palavra, portanto, mas pratiquemos então a autoaceitação das nossas emoções, a autoaceitação dos nossos pensamentos, sem censura, sem rejeição. Portanto, observemos com respeito, sem julgamentos, ok? Aceite então as suas emoções, sejam elas quais forem, mas aceite também que elas podem partir, portanto, não têm que estar aprisionadas. Portanto, o medo, a insegurança, muitas vezes essas emoções não nos servem. Portanto, você pode também fazer exercício, ok? Eu posso deixar ir esta emoção, este medo, que só me prejudica, portanto, posso deixar ir a angústia, esta insegurança, posso deixar ir esta ansiedade em que vive. Portanto, você poderá pensar que não tem que achar que deve estar sempre a julgar-se a si e a julgar os outros. Tudo isto está ligado, portanto, não tem que se estar a julgar a si, não tem que estar sempre a ver se está com razão, se está a cometer um erro. Portanto, sempre naquela vigilância, sempre muito atento. Para quê? Porque isso é uma crença disfuncional, ok? É uma crença que não vai ajudar, que não a vai ajudar em nada, portanto, não ajuda nada na sua vida. E, portanto, em suma, permita-se que pode aceitar que os outros, assim como você, ainda não atingiram determinada fase, determinado estádio de desenvolvimento. Estamos todos no caminho de um aperfeiçoamento. Portanto, não precisa ter essa crença. Ok, talvez lhe faça sentido achar que esse estádio de desenvolvimento se alinha até com uma natureza superior, enfim, do ser humano. Peço desculpa. Talvez então possa pensar em algo mais transcendental, mais até da esfera do divino. Não sei se lhe faz sentido. Use outras palavras, porque não importa se você se tem uma dimensão religiosa ou não. O que é importante, portanto, o que poderá talvez refletir, e é essa a mensagem que fica aqui neste vídeo de hoje, é que pode aceitar sem censurar, sem rejeitar, sem odiar, sem recriminar, sem culpar, aceitar os outros e aceitar-se a si. Ok? Ficamos por aqui, temos mais dicas, mas este vídeo já vai longo e, portanto, peço-lhe para colocar o seu gosto, diga-lhe adeus e vou desligar o canal com um abraço, com muita estima. Subscreva o nosso canal, ok? Um grande abraço com afeto. Um abraço.